Olá, pessoa determinada, tudo bom? Muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa 10ª consulta. Estamos então hoje completando aí um terço, né, da nossa jornada aqui do comer intuitivo. Então depois você conta ali para mim o que você está achando até agora, o que você aprendeu, o que você já aplicou, o que você está com medo de aplicar, certo? E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o comer em si, ok? Contando então até mesmo as raízes históricas desse comer. Então, quando a gente pensa no comer, ele vem desde que o mundo é mundo, certo? Desde que o ser humano foi criado, ou veio da evolução, não importa, ele come. Isso é uma coisa que nós precisamos. Só que se você pensar há muito, muito tempo, ali por exemplo em 1910, que é até recente, as pessoas comiam como? Em família. Então de manhã a mãe, né, a mulher da família, preparava o café da manhã, todo mundo se sentava à mesa, comia e conversava. Na hora do almoço, claro, se o homem estivesse trabalhando, ele não comeria em casa, mas a mãe comeria com os filhos em casa. E o jantar era um grande momento de todo mundo ali em casa comendo junto. Então a comida, ela tinha um papel muito grande em unir as pessoas. Só que existia uma outra questão. A indústria alimentícia, ela era muito, 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 muito menor do que ela é nos dias de hoje, certo? Então, por exemplo, hoje nós temos uma série de produtos industrializados que vieram da onde? Por que isso começou? É isso que eu quero que você entenda. É muito importante a gente entender as raízes históricas de alguma coisa para a gente poder entender o que acontece hoje. E uma vez que você entende isso, você está aí apto para tomar a sua decisão. Mais uma vez, eu não demonizo e também nem exalto nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de comportamento, nenhum tipo de emoção. Você tem autonomia para fazer o que você quiser. Quando foi então que a gente parou de comprar ali do pequeno agricultor verdura, legume, para começar a fazer em casa e começar a vir os industrializados? Quando a mulher começou a ir para o mercado de trabalho, ela se deparou com uma grande questão. Ela estava trabalhando, mas ela também tinha as obrigações dela de mulher. Gente, parece que estou falando do dia de hoje. Não, mas vamos brincadeiras à parte, estou falando ali de quando a mulher começou a trabalhar, que não mudou muita coisa, né? Mas aí ela ainda tinha todas as obrigações dela de dentro de casa, inclusive de alimentar o filho, os filhos, o marido. Você lembra quando eu falei agora que a comida ela unia? Então ela tinha o quê? A mãe, quando ela, se ela não cozinhasse mais, ela não uniria mais. O que as indústrias alimentícias começaram a fazer? Eles começaram a fazer jantares prontos. Só que não era jantar pronto, assim, na bandejinha, como a gente conhece o dia de hoje, tipo a lasanha congelada, não é isso. Era um jantar mesmo pronto em que se comprava. E ele era caseiro, até porque não tinha tanto aditivo químico. E era saboroso e até parecia que era uma comida que a própria mulher ali trazia. Só que aí as indústrias começaram a perceber que elas poderiam lucrar com isso. E aí a gente começou a ter então os Lunchables, que eram os lanchinhos, né? Isso veio dos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos, claro que foi disseminado, né? E aí os lanchinhos eram queijinho, bolinho, pizza, coisas que as crianças levavam para a escola, né? Os americanos eles têm um costume de comer um lanche na hora do almoço, então as crianças ficam na escola o dia inteiro, e eles tinham aqueles Lunchables, né? Que se chamava. Muito parecido com o que a gente tem hoje. Se você lembra de quando você era criança ou você tem um filho, você colocava ali um bolinho, um salgadinho, um suquinho para o seu filho comer, certo? Só que aí a indústria alimentícia, pensando sempre em lucrar, porque isso é a indústria, ela começou a colocar uma série de outros aditivos químicos na comida. Isso também se deu porque já não tinha mais assim comida para tanta gente. A gente estava passando ali, por exemplo, pela Segunda Guerra Mundial, tinha uma falta de alimento. Os Estados Unidos, por exemplo, não tinha carne para entregar para todo mundo. Ele mandava a carne ali para o fronte de batalha dele, ok? E tentava incentivar as pessoas, as mulheres, né, que cozinhavam, a cozinharem outras coisas, ou carnes que, por exemplo, o pessoal não comia tanto, comer mais o miúdo, porque naquela época as pessoas preferiam, por exemplo, não comer carne nenhuma do que comer um miúdo. E aí eles começaram a revolucionar esse mercado que a gente chama aí de comer. E aí, até aí tudo bem, realmente ter coisas transgênicas ajuda mesmo a poder alimentar mais pessoas, só que teve um pulo do gato, que é isso, a parte de que
ninguém te conta. Eles descobriram que existe na nossa mente uma coisa chamada ponto êxtase. O ponto êxtase é o máximo do prazer que você chega com alguma coisa. E eles começaram com o sal. Então eles perceberam que quando a comida tinha muito sal, chega uma hora que você não aguenta mais comer, certo? Fica uma salmoura. Só que tem um ponto exato da quantidade de sal em que o seu cérebro fica em loucura e ele não consegue parar de comer. E isso é uma das coisas que causa ali sim uma compulsão. Vou dar um exemplo: você não come só um Doritos, certo? Você até, bom, talvez você até coma, mas a maioria das pessoas não vai comer um Dorito só. Ela vai comer uma e ela vai ter o quê? Uma fissura, um desejo, né? Ela vai almejar comer mais, justamente por causa do ponto êxtase do sal ali. E aí eles começaram a perceber que dava para fazer esse ponto êxtase também com o açúcar e com a gordura. E aí, olha que interessante. Eles colocavam uma série de aditivos químicos na comida para deixar ela cada vez mais barata, consequentemente com uma qualidade bem pior. Se a gente pensa em alguns alimentos, por exemplo, suco-tangue. O suco-tangue não tem nada de suco, certo? Até teve que mudar de nome. Ele teve que tirar o nome de suco uma época e colocou lá para bebida em pó, uma coisa assim, porque não tinha suco nenhum, era só um monte de aditivo químico. Só que esses aditivos químicos, eles têm um gosto ruim. E o que tira gosto de qualquer coisa? O sal. Aí eles colocam um monte de aditivo químico, só com um monte de sal ali, para que você não sinta mais o gosto do aditivo químico, que é o sódio, né, o sal. E aí, só que está muito salgado, o que você faz? Aí eles colocam um monte de açúcar. É por isso que quando a gente pega, dando um exemplo do Tang mesmo, se a gente pega ali um Tang, ele tem um monte de sódio. Você fala, nossa, por que tem tanto sódio uma coisa que deveria ser doce, né? Pelo menos tem um açúcar ali, nem que seja diet, que mente que é. Porque tem um aditivo químico, tem o sal, tem o açúcar. E aí eles perceberam que a gordura, ela conseguia neutralizar também essa questão do açúcar. Então, às vezes era aditivo químico, sal, açúcar, gordura para neutralizar. E a gordura, ela, além de ter um ponto êxtase, ela tem uma outra questão. A gordura, ela é praticamente infinita. O nosso cérebro não tem um momento em que ele fala assim, já deu, quando a gente pensa em gordura. E a gente tem isso com sal, a gente tem isso com açúcar, mas com a gordura não temos, ok? Caso você tenha interesse em estudar mais sobre isso, tem um livro que eu gosto muito, que é do Michael Cross, que chama Sal, Açúcar e Gordura. É um livro bem técnico, realmente não é uma leitura assim tranquilinha, né, de fazer, mas é um livro sensacional, ok? Um outro livro que eu gosto muito pelo estudo que ele traz, não tanto pelas conclusões que ele tirou, que é aquele livro super famoso, Barriga de Trigo. Ok, mas ele explica muito bem essa revolução no mercado. Ingrid, por que você está falando tudo isso para mim hoje? Eu quero que você entenda as decisões que você vai tomar. Ingrid, você come Doritos? Como? Às vezes. Come chocolate? Como? Só que eu tenho uma consciência, por exemplo, de por que eu não como um Dorito só. Então eu já sei que se eu comprar um pacotão de Doritos, eu vou comer o pacotão de Doritos e sei que isso não vem só de minha falta de força, foco e fé. Só para você ter uma ideia, se você conhece a cerveja Miller, se você conhece aquele chocolate Toblerone e se você conhece, por exemplo, o Marlboro, eu tenho uma coisa para dizer para você. Todos eles são fabricados pela mesma empresa, ok? Antes da revolução da indústria alimentícia, as empresas tabagistas dominavam o mercado, todo mundo fumava muito. Se você for lembrar ali, você vai, né? Talvez seu bisavô, você vê que era muito comum as pessoas fumarem. E aí, um dia, depois de muitos estudos, descobriram, hora a hora, que o cigarro fazia mal. E aí, o governo americano, né, começou o quê? A cortar o que essas empresas tabagistas faziam. E muitas delas, inclusive a Philip Morris, que é a empresa que produz ali o Toblerone, o Marlboro, começaram a migrar para a comida, ok? Então eles entendem muito bem do que vicia você. Ah, mas Ingrid, se eu pego ali a caixinha do cigarro e olho ali a caixinha do Toblerone, não é a mesma empresa, não é. Inclusive, se você entrar no site deles, você talvez não consiga perceber que é a mesma empresa, porque tem uma holding, tem outras empresas abaixo, mas é sim a mesma empresa que controla todas essas marcas, ok? É tipo uma Ambev. A Ambev é uma holding que tem várias marcas ali que ela controla de produtos. Eles entendem perfeitamente o que faz você viciar,
ok? Ah, Ingrid, então não é para comer? Mais uma vez, não é isso que eu estou dizendo, eu só quero que você tenha um entendimento muito profundo de como nós nos alimentamos, porque nós vamos ter um exercício agora, né, de como a gente vai voltar às raízes do nosso comer, ok? E ainda só finalizando a questão aqui da indústria alimentícia. Quando, em 1925, existe um cigarro chamado Lucy, não sei se você já ouviu falar. O slogan do Lucy era: não engorde, fume um Lucy. Então essa ideia da magreza, desculpa, essa ideia da magreza atrelada a cigarro, atrelada a comida, ela é muito comum. E aí o que as indústrias começaram a perceber? Elas começaram, a indústria alimentícia, ela começou a ser condenada pelo fato dela estar sempre vendendo tangues que, por exemplo, não são produtos, não são comida. E aí elas começaram a tentar, né, vou colocar bem em aspas, fazer produtos saudáveis, naturais, alguns até veganos, e eles vendem isso pra gente. Então, existe uma outra questão muito interessante. Às vezes o que a gente está comendo não tem nada de natural. Por exemplo, se você pegar aquele biscoitinho Nesfit, chama Nesfit, que é tipo um clube social, mas é integral. Ele não tem nada de integral, ok? Então, o que eu quero que você entenda dessa nossa aula aqui de hoje? Nessa aula de hoje, eu quero que você comece a perceber daqui para frente o que você está comendo, ok? Isso é muito importante, porque a gente só consegue ter uma decisão quando nós temos um entendimento. Então, assim, Ingrid, eu sei que o Toblerone tem uma série de aditivos químicos, eu sei que aquilo quase não é chocolate, mas o gosto é muito bom e às vezes eu como, mas eu como e tenho consciência do que eu estou dando para o meu corpo, é uma coisa que eu não vou comer todos os dias. Então, o que eu quero que você faça de lição de casa hoje? Eu gostaria que você chegasse na sua casa, abrisse as suas gavetas e fosse dar uma olhada no que tipo de coisa você está comendo. Mais uma vez, isso não é para te deixar desesperado, não é para demonizar nada, é apenas para que você possa ter autonomia. Não existe autonomia sem conhecimento, senão a gente vira um idiota motivado, ok? Então, assim, por que eu explico tantas coisas aqui nesse curso? Porque eu acredito que a gente só consegue ter a liberdade de escolher as coisas quando nós temos conhecimento, senão a gente não está escolhendo nada, a gente acha que está escolhendo e está só se prejudicando. Então, minha lição de casa é essa: abra, veja o que você está comendo, faça as suas escolhas. Para eu ver que você viu o vídeo até o final, vai lá no grupo e escreve: eu entendi, ok? Um grande beijo!